Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante estava silencioso, quase imperceptível, exceto pelo suave tilintar dos talheres sobre a porcelana. A luz tênue fazia os copos de cristal brilharem como poeira estelar, e o aroma delicado de pratos finos pairava no ar. Numa mesa reservada perto da janela panorâmica com vista para a cidade adormecida, um menino com deficiência física lutava com o garfo. Suas mãos tremiam levemente, e cada garfada era um pequeno desafio. Sentado à sua frente estava seu pai, um bilionário conhecido por seu império financeiro, impecavelmente vestido de terno, com um olhar distante e afeição severa. Ele estava acostumado a controlar tudo em sua vida, seus negócios, sua imagem, até os mínimos detalhes de seus compromissos. Mas naquela noite nada parecia estar sob controle. A expressão concentrada do filho e suas tentativas desajeitadas de comer o deixavam inquieto. Foi então que ele percebeu o garçom se aproximando. Um homem negro com um sorriso discreto e gestos gentis. Em vez de simplesmente colocar o prato na mesa e ir embora, ele quase se ajoelhou, ajustou a colher para que a criança pudesse comer. Verificou se cada garfada estava na posição correta e falou em voz baixa para tranquilizar o menino. Cada movimento era preciso, paciente, atencioso, mas acima de tudo, imbuído de uma humanidade que o bilionário jamais encontrara em suas luxuosas salas de reuniões. O bilionário sentiu uma onda de emoção que tentou reprimir. Como um simples garçom podia ter tanta dignidade e atenção? Observou a cena, hipnotizado pela paciência e gentileza do homem. O menino agora sorria, encorajado, finalmente comendo sem frustração. Então, com uma onda de energia que nunca havia sentido antes, o pai se levantou. Cada passo em direção ao garçom parecia desacelerar o tempo. Ele colocou a mão no ombro dele e com uma voz que mal tremia murmurou: "Obrigado, por tudo que você faz pelo meu filho." O garçom ergueu os olhos e respondeu simplesmente, com uma calma que ressoava como uma verdade crua: "É uma honra, senhor. Toda criança merece se sentir apoiada." Naquele instante, o bilionário sentiu uma rachadura na muralha de frieza que havia construído ao redor do seu coração. Percebeu que todo o dinheiro, todo o poder do mundo, não valiam nada comparados àquela humanidade simples, pura e autêntica. Aquele gesto, invisível para a maioria dos seus clientes, mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, a caminho de casa, ele tomou uma decisão que transformaria sua visão de mundo. Daquele momento em diante, ele investiria em compaixão, generosidade e em ajudar crianças com deficiência. E começou a entender que às vezes a grandeza não se mede em milhões, mas em atos de bondade. Na manhã seguinte, em sua cobertura iluminada, o bilionário Gabriel Morial mal conseguiu dormir. Desde o ocorrido no restaurante, uma nova angústia o dominava. Cada detalhe se repetia em sua mente: a paciência do garçom, o sorriso corajoso do filho, a pureza daquele gesto altruísta. Ele se levantou, vestindo desta vez um terno simples, sem gravata, e olhou para a cidade lá embaixo. Os arranha-céus refletiam o sol nascente, mas nenhum deles parecia tão brilhante quanto o olhar pequeno e confiante que seu filho lhe lançara na noite anterior. Gabriel chamou sua assistente de Clara, uma mulher eficiente e franca, acostumada a lidar com suas decisões financeiras implacáveis. "Clara, prepare minhas reuniões com fundações e associações de caridade para crianças com deficiência. Quero entender onde minha ajuda é mais necessária, e imediatamente." Clara ergueu uma sobrancelha, surpresa com essa repentina demonstração de generosidade. "Você quer dizer, investir em causas beneficentes?" "Não se trata de investir. Trata-se de participar, mudar as coisas, estar presente. Não é só dinheiro, Clara. É mudança real." Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Marcos, o garçom negro que havia tocado Gabriel e seu filho, começava seu dia. Ele se preparava para receber os clientes de sempre, mas algo dentro dele havia mudado. Na noite anterior, ele apenas fizera o que era certo para o menino, mas ele não sabia que sua ação desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre a vida de um dos homens mais poderosos do país. No restaurante, Gabriel apareceu ao meio-dia acompanhado por sua segurança e Clara. Ele se aproximou de Marcos, mas desta vez com um olhar diferente: respeito, admiração e uma sincera curiosidade pelo homem por trás daquele gesto. "Marcos, eu quero conversar com você, conversar de verdade. Suas ações ontem, eu nunca vou esquecer o que você fez pelo meu filho." Marcos olhou para ele, cauteloso, mas intrigado. "Obrigado, senhor, mas eu estava apenas fazendo o meu trabalho." Gabriel sorriu, um sorriso diferente de todos os que costumava reservar para seus sócios.
Você não tem noção do impacto que isso teve. Quero que você me oriente. Quero aprender com você e talvez mudar minha vida por sua causa. Marcos permaneceu em silêncio, até que compreendeu que aquele momento era o início de algo extraordinário. Ele ainda não sabia aonde aquele encontro os levaria, mas sentia que suas vidas seriam transformadas para sempre. Isso marcou o início de uma nova era para Gabriel Morial, uma vida onde o dinheiro não seria mais o centro de tudo, mas onde a bondade e a humanidade guiariam suas escolhas. E para Marcos foi uma oportunidade de mostrar que um gesto simples, um ato do coração, poderia mudar não apenas uma criança, mas o império inteiro. Nos dias que se seguiram, Gabriel Morial não conseguia tirar da cabeça a imagem do menino e de Marcos. Cada reunião, cada decisão financeira, de repente, parecia insignificante em comparação com a humanidade que ele vira no restaurante. Ele começou com um gesto simbólico, mas poderoso, transformar parte de seu império para apoiar crianças com deficiência. Convocou seus diretores para a grande sala de conferências, geralmente palco de decisões frias e calculadas. Tomei uma decisão, anunciou ele com uma voz firme, mas incomum, de agora em diante. Uma parte dos nossos lucros será destinada diretamente a programas para crianças com deficiência. E quero estar pessoalmente envolvido nessas iniciativas. Os diretores trocaram olhares surpresos. Gabriel Morial não era conhecido por esse tipo de explosão. Um deles ousou perguntar: Senhor, isso afetará nossas margens de lucro. Tem certeza? Não importa quais sejam as margens se isso mudar uma vida. Não estamos apenas construindo um império, temos a responsabilidade de fazer a diferença. Enquanto isso, Marcos continuava seu trabalho no restaurante, humilde e discreto. Ele ainda não sabia que Gabriel voltaria para lhe oferecer um cargo mais importante. Mas no dia seguinte, o bilionário apareceu, desta vez acompanhado de seu filho sorridente e de Clara. Marcos, disse Gabriel com uma mistura de seriedade e admiração, quero que você venha trabalhar conosco. Não como garçom, mas para me ajudar a entender o que essas crianças realmente precisam. Quero que você seja meu guia. Marcos permaneceu em silêncio por alguns segundos, assimilando a proposta. Trabalhar para um bilionário era inconcebível para ele, mas sentia que aquela não era uma oferta qualquer. Era uma chance de mudar vidas, de dar voz àqueles que muitas vezes são ignorados. Senhor, eu não sei o que dizer. Basta dizer sim, se você estiver pronto para fazer a diferença. O menino, sentado ao lado do pai, estendeu a mão para Marcos e disse: Você vai ficar conosco, certo? Aquela simples palavra derreteu os últimos vestígios de resistência de Marcos. Ele sorriu e assentiu com a cabeça. Sim, eu vou ficar. Gabriel então compreendeu que aquele momento selava o início de uma parceria única. Não se tratava apenas de dinheiro ou poder. Era o encontro de dois mundos, o de um bilionário capaz de transformar seu império para melhor, e o de um homem simples, cujo coração já havia feito o que o dinheiro jamais poderia comprar. A partir daquele dia, a vida dos três mudaria drasticamente. Gabriel descobriria que a verdadeira riqueza reside na bondade, Marcos entenderia que até mesmo um gesto humilde pode abrir portas inesperadas. E o menino cresceria cercado por pessoas que o amavam por quem ele era e não pelo que representava. Gabriel e Marcos embarcaram rapidamente em seu projeto conjunto. O bilionário mobilizou suas equipes, contatos e recursos, enquanto Marcos contribuiu com sua experiência direta e prática, além de seu conhecimento sobre crianças com deficiência e suas necessidades. Juntos, eles criaram um programa piloto destinado a fornecer apoio personalizado a crianças, incluindo equipamentos adaptados e assistência educacional e emocional. Mas muito rapidamente, eles se depararam com a realidade. O primeiro encontro com os chefes de certas organizações de caridade foi um choque para Gabriel. Senhor Morial, disse um dos coordenadores com ceticismo, o senhor não pode simplesmente aparecer com dinheiro e esperar que tudo mude. Essas crianças precisam de consistência, confiança, e não se trata de marketing ou doações pontuais. Gabriel assentiu com a cabeça, um pouco surpreso com a franqueza. Percebeu que seus hábitos como executivo não seriam suficientes ali. Não se tratava de uma negociação ou aquisição. Era uma vida humana, frágil e complexa. Marcos, por sua vez, manteve a calma. Ele já havia previsto essa reação. Não estamos aqui para impor nada, explicou ele. Queremos aprender, compreender e construir com vocês, não no lugar de vocês. Apesar dessa abordagem humilde, alguns colegas permaneceram hesitantes. Alguns duvidavam da sinceridade de Gabriel, acreditando que se tratava de uma jogada de relações públicas. Outros temiam que Marcos, embora competente, não fosse capaz de se adaptar a um ambiente dominado por dinheiro e poder. Mas Gabriel estava determinado.
Todas as noites ele se lembrava do filho no restaurante, do gesto simples, porém marcante de Marcos, e daquele sorriso que nenhuma riqueza poderia comprar. Ele sabia então que não podia desistir. Algumas semanas depois, organizaram a primeira oficina piloto para crianças. Marcos demonstrou como interagir com elas, incentivá-las e apoiá-las em suas tarefas diárias. Gabriel observava, às vezes de forma desajeitada, mas com atenção genuína, aprendendo a ouvir, compreender e orientar. O filho pequeno de Gabriel, que participou das primeiras sessões, irradiava felicidade. Ele viu o pai mudar, mas acima de tudo, viu Marcos, um homem que admirava, lutando por ele e por outras crianças. E foi então que Gabriel compreendeu uma verdade crucial: mudar um império era difícil, mas mudar o coração das pessoas, sua percepção da vida e do valor humano, era ainda mais complexo. Contudo, com paciência, escuta e sinceridade, ele sabia que era possível. Este capítulo de suas vidas foi apenas o começo. Os desafios se multiplicariam: ceticismo, burocracia, obstáculos financeiros, mas também lições de humanidade que nenhuma quantia em dinheiro jamais poderia comprar. Poucos meses após o lançamento do programa, Gabriel e Marcos já haviam conseguido alcançar cerca de 30 crianças com deficiência. O progresso era visível. Sorrisos em seus rostos, confiança renovada, aprendizado mais fácil. Mas o sucesso também atraiu olhares céticos e críticas. Certa manhã, Gabriel recebeu um telefonema de uma das principais associações parceiras. Senhor Morial, temos alguns problemas. Alguns doadores não querem mais colaborar se o senhor gerenciar o programa pessoalmente. Eles acham isso inapropriado. Gabriel sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Inapropriado? Pensou. Ajudar crianças seria inapropriado para elas? Marcos, que estava ao lado dela, colocou a mão em seu ombro. Não deixe que a raiva te domine. Sabíamos que não seria fácil. Mas isso não é motivo para desistir. No dia seguinte, Gabriel e Marcos foram a uma reunião crucial com doadores importantes. O ambiente era frio, os olhares severos e julgadores. Um dos homens, um financista influente, deixou escapar. Senhor Morial, tudo isso é muito bonito, mas o senhor não está transformando sua filantropia em um projeto pessoal? Isso não é profissional. Gabriel respirou fundo, olhou para o filho sentado ao seu lado e respondeu com calma, mas com firmeza. Este não é um projeto profissional. É uma questão de coração. E se eu tiver que escolher entre preservar a imagem de um bilionário e ajudar crianças a terem vidas melhores, a escolha está feita. Um silêncio se instalou. Os doadores, surpresos com a sinceridade e a determinação de Gabriel, trocaram olhares constrangidos. Pela primeira vez, o dinheiro pareceu impotente diante da convicção e da verdade. Após a reunião, Marcos e Gabriel saíram para o parque adjacente. O filho de Gabriel correu em direção a eles, rindo alto, segurando nas mãos um desenho que havia feito para o programa. Pai, olha! São você e o Marcos como super-heróis. Gabriel sentiu o coração apertar. Aqueles sorrisos, aqueles gestos inocentes, valiam mais do que toda a riqueza do mundo. Ele agora sabia que cada obstáculo, cada crítica, era apenas um passo no caminho para realmente fazer a diferença. Marcos, observando a cena, sorriu também. Ele sabia que a batalha para mudar mentalidade seria longa e difícil, mas com Gabriel ao seu lado e o menino como inspiração, sentia-se pronto para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Essa provação mostrou-lhes uma coisa essencial: a verdadeira força não reside no dinheiro ou no poder, mas na convicção, na paciência e na capacidade de permanecer fiel aos próprios valores, mesmo diante da oposição. E foi assim que a missão deles realmente começou. Em uma tarde ensolarada, enquanto o programa transcorria normalmente no centro, chegou uma má notícia. Um dos principais patrocinadores havia acabado de retirar seu financiamento. O motivo: problemas orçamentários e incerteza quanto à gestão direta por Gabriel Morial. Gabriel sentiu uma onda de frustração subir dentro de si. Depois de todo o trabalho realizado, depois de todo o progresso visível nas crianças, uma simples retirada de verbas poderia fazer tudo desmoronar. Marcos colocou uma mão firme em seu ombro. Gabriel, você sabe o que isso significa. Mas não significa que tudo está perdido. As crianças não precisam de patrocinadores para seguir em frente, elas precisam de nós. Gabriel respirou fundo. Ele sabia que Marcos tinha razão, mas era difícil aceitar a ideia de que o dinheiro, tão vital para a logística do programa, pudesse desaparecer da noite para o dia. O menino, sentado ao lado dele, olhou para cima e disse inocentemente: Pai, podemos continuar, né? Com Marcos vai ficar tudo bem. Aquelas palavras simples, ditas com confiança e gentileza, tocaram Gabriel profundamente.
Dinheiro não era nada comparado à força de vontade e ao amor. Ele olhou para Marcos, que assentiu em silêncio. Juntos, eles encontrariam uma solução. Gabriel então tomou uma decisão ousada. Ele mobilizaria pessoalmente seus próprios recursos para garantir a continuidade imediata do programa. Ele convocou sua equipe para realocar fundos, otimizar o orçamento e garantir que cada criança continuasse a receber o apoio necessário. Nos dias que se seguiram, Gabriel, Marcos e o menino trabalharam lado a lado para fortalecer o programa, recrutar novos parceiros e provar que seu projeto não era frágil, mas sólido em sua sinceridade e compromisso. Essa aprovação também fortaleceu o vínculo entre eles. O filho de Gabriel viu seu pai mudar não apenas como empresário, mas também como um pai atencioso e justo. Marcos compreendeu que, apesar do poder do dinheiro, o que realmente importava era a constância e a paixão por uma causa. Gabriel então compreendeu que cada obstáculo era uma lição. A verdadeira força reside na perseverança, na coragem de continuar apesar dos imprevistos e na escolha de nunca abandonar aqueles que mais importam. Assim, ao enfrentar a primeira tempestade, o trio emergiu mais unido e determinado do que nunca, pronto para transformar não apenas o programa, mas toda a sua visão de vida e sucesso. Poucas semanas após a crise de financiamento, o programa de Gabriel e Marcos começou a atrair a atenção da mídia local. Jornalistas vieram filmar as oficinas, entrevistar as crianças e suas famílias e documentar a transformação que a dupla havia iniciado. Gabriel, que sempre evitara os holofotes, de repente se viu no centro das câmeras e das perguntas. Fotógrafos e repórteres não estavam interessados apenas nas crianças. Queriam saber por que um bilionário decidiria se envolver pessoalmente em um programa dessa magnitude. Senhor Morial, perguntou um jornalista com o microfone apontado para ele. Alguns críticos afirmam que o senhor está usando este programa para melhorar sua imagem pública. Qual é a sua resposta? Gabriel respirou fundo e respondeu sinceramente. Não estou tentando melhorar minha imagem. Estou tentando mudar vidas. Se meu nome contribuir para isso, não é importante. O que importa são as crianças e a possibilidade de oferecer a elas um futuro melhor. Enquanto isso, Marcos observava a cena, orgulhoso, mas cauteloso. Ele sabia que a exposição na mídia poderia atrair críticos, céticos e até inimigos prontos para explorar a menor fraqueza. E como era de se esperar, as reações foram imediatas. Alguns dos principais doadores, temendo que sua influência fosse ofuscada pela atenção da mídia, começaram a hesitar. Outras empresas indicaram que não desejavam se associar a um projeto tão de alto perfil e arriscado para preservar sua imagem. Mas Gabriel e Marcos permaneceram focados. Eles entenderam que a visibilidade, embora assustadora, também era uma oportunidade. Mostrar ao público que a verdadeira filantropia não é um ato calculado, mas um compromisso sincero. O menino, ao ver o pai diante das câmeras, pegou em sua mão e sussurrou: "Pai, eles veem as coisas boas que você está fazendo. Continue, tá bom?" Gabriel sorriu e apertou a mão do filho com emoção. Naquele momento, ele entendeu que o apoio mais importante não era o dos doadores ou da mídia, mas sim o das crianças e famílias que eles apoiavam. Este capítulo da história deles marcou o início de uma nova fase: explorar o poder da mídia, confrontar os céticos e consolidar sua missão. Cada sucesso seria agora exposto, cada erro poderia ser examinado minuciosamente. Mas Gabriel e Marcos haviam compreendido uma coisa essencial: quando o coração guia as ações, mesmo sob os holofotes, a verdade sempre vem à tona no final. Poucos meses após o programa ganhar força, uma série de dificuldades inesperadas começou a surgir. Gabriel e Marcos receberam relatos de equipamentos desaparecidos, fornecedores cancelando entregas e voluntários desistindo no último minuto. A princípio, pensaram que fosse apenas má organização ou coincidências. Até descobrirem a verdade, alguém estava sabotando seus esforços deliberadamente. Certa noite, após um dia exaustivo reorganizando as oficinas, Gabriel e Marcos receberam uma ligação anônima. Vocês realmente acham que podem mudar as coisas sozinhos? Os filhos são uma causa nobre, mas alguns de nós não queremos que vocês tenham esse sucesso. Marcos franziu a testa. Quem é você? O que você quer? Eu te avisei. Continue e você verá o preço que vai pagar. Gabriel sentiu o coração apertar. Sempre soubera que o sucesso atrairia inveja, mas ver a ameaça se materializar nas sombras era algo completamente diferente. Mesmo assim, não demonstrou medo. Marcos, disse ele calmamente, isso não vai nos deter. É hora de mostrar que não estamos sozinhos e que nossa causa é mais forte do que as ameaças deles. No dia seguinte, organizaram uma reunião de emergência com todas as famílias e voluntários envolvidos. Gabriel falou:
Alguns tentam nos desencorajar, mas cada sorriso que vimos, cada passo em frente que demos, é a prova de que estamos no caminho certo. Juntos podemos superar qualquer obstáculo. Marcos, fiel à sua calma tranquilizadora, acrescentou. Sabemos que não será fácil, mas nunca desistiremos. Todas as crianças aqui merecem que continuemos e continuaremos, aconteça o que acontecer. Inspiradas pela determinação deles, as famílias e os voluntários redobraram seus esforços. O menino, que observava os adultos com preocupação, correu em direção a Gabriel e disse: Pai, nós conseguimos. Eu sei que conseguimos. Gabriel sentiu uma onda de emoção intensa. Foi um lembrete de que a verdadeira força não vem do poder ou do dinheiro, mas da resiliência e da união. Juntos, eles começaram a elaborar um plano para identificar o sabotador e garantir a continuidade do programa, transformando a ameaça em uma força motriz para fortalecer sua determinação e solidariedade. Este foi um momento crucial. Gabriel compreendeu que a missão deles ia além da filantropia tradicional. Era uma luta por justiça, por dignidade e pelo direito de cada criança a receber cuidado e amor. E com Marcos ao seu lado, ele sabia que nenhuma sombra poderia ofuscar a luz deles. Poucos dias após os repetidos incidentes, Gabriel e Marcos implementaram um plano discreto para monitorar as entregas, verificar o acesso ao centro e observar comportamentos suspeitos. Cada ação era meticulosamente anotada, cada anomalia analisada. Certa tarde, enquanto Marcos conferia os suprimentos com um dos voluntários, ele notou uma figura familiar se aproximando sorrateiramente do depósito. O homem parecia conhecer o lugar perfeitamente. Marcos imediatamente alertou Gabriel. Gabriel, acho que sabemos quem está por trás de tudo isso. Gabriel, com o coração acelerado, caminhou em direção ao homem com determinação. Quando confrontaram o suspeito, a tensão aumentou. Tratava-se de um antigo sócio de Gabriel, um homem invejoso de seu sucesso e convencido de que ele não merecia aquela atenção pública por suas ações filantrópicas. Você está por trás de tudo isso? Perguntou Gabriel, incrédulo e furioso. Sim, admitiu o homem friamente. Você acha que pode se redimir ajudando crianças? Você é apenas um bilionário em busca de publicidade. Eu só queria te lembrar que tudo tem um preço. Marcos avança calmamente. Você está enganado. Não se trata de publicidade. Trata-se do coração. E nada que você faça pode mudar isso. O menino, que observava a cena à distância, aproximou-se de Gabriel e pegou em sua mão, como que para lhe transmitir coragem e confiança. Gabriel, levantando-se com força e compostura, encarou seu oponente. Vocês tentaram nos impedir, mas falharam. As crianças, as famílias e até mesmo Marcos estão aqui comigo. O que vocês queriam destruir, nós reconstruiremos ainda mais fortes. Percebendo que sua ameaça havia falhado, o antigo colaborador deixou o centro, mas não sem lançar um último olhar desafiador. Gabriel sabia que aquele poderia não ser o fim da luta, mas havia conquistado algo muito mais valioso, a certeza de que seu comprometimento era sincero, sólido e capaz de resistir a ataques externos. O programa foi retomado imediatamente, fortalecido por essa experiência. Os voluntários, comovidos pela determinação de Gabriel e Marcos, redobraram seus esforços. O menino sorriu novamente, confiante de que seu pai e Marcos estavam protegendo o que realmente importava. Naquele dia, Gabriel compreendeu uma lição profunda. Os obstáculos muitas vezes vêm daqueles que consideramos próximos, mas a verdadeira lealdade, a verdadeira força, se revela na maneira como apoiamos os outros quando tudo parece estar desmoronando. E pela primeira vez ele sentiu que o programa não era mais apenas um empreendimento filantrópico, havia se tornado uma família. Um compromisso inabalável e um símbolo de humanidade diante da sombra do ciúme e do medo. Poucos meses após o confronto com o antigo colaborador, o programa de Gabriel e Marcos havia encontrado uma estabilidade inabalável. As oficinas se multiplicaram, novas famílias aderiram à iniciativa e até mesmo alguns antigos céticos reconheceram a eficácia e a sinceridade do trabalho deles. Certa manhã, Gabriel recebeu uma ligação inesperada de uma importante rede de televisão nacional. Senhor Morial, suas ações inspiram centenas de famílias. Gostaríamos de produzir um relatório para mostrar o impacto do seu programa. Gabriel hesitou por um instante. A atenção da mídia nunca fora seu objetivo, mas ele compreendeu que essa visibilidade poderia mudar ainda mais vidas. Ele aceitou. No dia da filmagem, o garotinho radiante guiou as câmeras pelas oficinas. Ele mostrou as crianças aprendendo, brincando e progredindo, e explicou com orgulho o que Marcos e Gabriel estavam fazendo por elas. Gabriel, observando a cena, sentiu uma profunda emoção o invadir. Ele se voltou para Marcos.
Está vendo isso, Marcos? Tudo isso é graças a você. Marcos balançou a cabeça, com um sorriso discreto nos lábios. Não, Gabriel. Foi graças a você que você escolheu mudar. Eu só estou mostrando o caminho. Então uma das mães, comovida até as lágrimas, aproximou-se e disse: Senhor Morial, jamais esquecerei o que o Senhor fez pelo meu filho. O Senhor lhe deu mais do que ajuda, o Senhor lhe deu esperança. O menino pegou na mão do pai e sussurrou: Pai, olha o que estamos fazendo juntos. Estamos realmente mudando vidas. Naquele exato momento, Gabriel compreendeu a magnitude do que aquele gesto aparentemente simples no restaurante havia desencadeado. Tudo começara com a paciência e a bondade de Marcos para com seu filho, e crescerá a ponto de impactar centenas de vidas. Ele também percebeu uma verdade mais pessoal: nunca havia sido verdadeiramente feliz em sua vida como um empresário movido pelo lucro. Sua verdadeira riqueza agora residia naqueles sorrisos, naqueles olhares confiantes e no profundo laço que havia criado com Marcos e seu filho. Gabriel jurou que este programa jamais terminaria. Obstáculos, críticas ou ameaças eram irrelevantes. Cada criança ajudada, cada sorriso restaurado, era a prova de que a humanidade e a bondade superam todo poder ou riqueza. Este capítulo da história deles deixou de ser apenas sobre um bilionário mudando de vida e passou a ser sobre um verdadeiro movimento de solidariedade e humanidade, capaz de inspirar um país inteiro. O centro ecoava com risos e vozes alegres. As crianças brincavam, pintavam e aprendiam juntas. O filhinho de Gabriel, radiante como sempre, corria de uma oficina para outra de mãos dadas com Marcos, soltando gargalhadas que pareciam iluminar todo o ambiente. Gabriel estava à parte, observando a cena. Uma profunda emoção o invadiu. Cada sorriso, cada gesto de confiança, era a prova viva de que sua escolha de mudar de vida tinha sido a certa. Marcos, que estava ao lado dela, colocou a mão em seu ombro. Você vê o que construímos? Sim, respondeu Gabriel com a voz trêmula. Mas não é apenas o que construímos, é o que despertamos em cada uma dessas crianças. Então o menino aproximou-se dele com um desenho que havia feito especialmente. Gabriel, Marcos e ele próprio em pé num pódio dourado, rodeados por crianças sorridentes e mãos estendidas. Pai, ele disse, olha, nós somos heróis para eles. Gabriel sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Aquele desenho representava tudo aquilo que seu dinheiro jamais fora capaz de comprar. A verdadeira felicidade, o orgulho e a certeza de que seu filho o via como uma pessoa boa e justa. Ele se virou para Marcos. Sabe, ontem eu achava que precisava controlar tudo, planejar tudo para ter sucesso. Mas o verdadeiro sucesso é isso. Marcos sorriu. Exatamente. E você entendeu isso graças àquele garotinho e à humanidade que você permitiu entrar em sua vida. Naquele dia, Gabriel tomou uma decisão final. Continuaria a investir tempo, dinheiro e dedicação no programa, não em busca de reconhecimento, mas sim na transformação real de vidas. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não é o que se acumula, mas o que se compartilha, e que às vezes, um simples ato de bondade pode mudar não apenas uma vida, mas um destino inteiro. O menino olhou para o pai e para Marcos. Sempre podemos ajudar mais crianças, não é? Gabriel sorriu e pegou na mão do filho, depois na de Marcos. E sim, sempre. E vamos fazer isso juntos. Ao pôr do sol, quando os rostos das crianças se iluminaram, Gabriel finalmente entendeu. Ele havia encontrado o que o dinheiro não podia comprar. Uma missão, uma família e a certeza de que cada ato de bondade, por mais simples que fosse, poderia mudar o mundo. E nesse centro, rodeados de risos, cores e esperança, uma nova vida realmente começou para Gabriel, Marcos e especialmente para todas as crianças que eles agora tocariam. 5 anos haviam se passado desde o primeiro ato de bondade de Marcos para com o filho de Gabriel no restaurante. O Centro para Crianças com Deficiência havia crescido além de todas as expectativas. Agora possuía diversas filiais em todo o país, atendendo centenas de crianças e suas famílias e servindo de modelo para outras iniciativas filantrópicas. Gabriel, sentado em seu escritório com vista para o centro principal, observava as crianças brincando no pátio. Seu filho, agora mais confiante e independente, liderava um grupo de crianças em uma oficina de desenho, assim como fizera anos antes com Marcos. O coração de Gabriel transbordava de orgulho e emoção. Marcos, sempre discreto mas essencial, coordenava as atividades e treinava novos voluntários. Seu sorriso permanecia o mesmo, mas agora brilhava com profunda gratidão. Um gesto simples havia desencadeado uma série de transformações muito maiores do que ele poderia ter imaginado. Gabriel se virou para seu filho. Está vendo tudo isso?
É graças a você e a sua curiosidade em querer aprender e compartilhar. O menino sorriu e respondeu: Não, pai, é graças a você e ao Marcos. Vocês nos mostraram que toda criança pode ser um herói à sua maneira. Gabriel então percebeu que o verdadeiro legado que estava deixando para seu filho não era dinheiro ou poder, mas compaixão, resiliência e a coragem de fazer o bem. O sol se punha sobre o centro, iluminando o riso das crianças e o calor que preenchia o lugar. Gabriel sentiu uma paz que jamais havia experimentado em todas as suas transações financeiras ou conquistas profissionais. Ele finalmente compreendeu: a verdadeira riqueza não se mede em milhões, mas em vidas transformadas, em sorrisos gerados e em esperança semeada. Assim, o que começou como um simples ato de bondade em um restaurante se transformou em um movimento duradouro, provando que a generosidade e a humanidade podem mudar vidas, e até mesmo o mundo inteiro. Gabriel, Marcos e seu filho estavam lado a lado, observando as crianças brincarem. Um simples olhar trocado foi suficiente para entenderem que dali em diante, formavam uma família unida por coração, missão e esperança. A vida havia mudado, para eles e para todos aqueles que haviam tocado. E eles sabiam que essa mudança continuaria geração após geração.